Olá, amigos e amigas! Que bom que todos estão aqui comigo para que nós possamos tratar de um assunto sob a minha ótica sumamente valioso para o direito civil, qual seja a reprodução medicamente assistida. Para que nós possamos tratar desse instituto, nós temos que voltar os nossos olhos à Constituição Federal. A Constituição Federal trata no artigo 226, parágrafo 7º, do princípio do livre planejamento familiar. O que é isso? Esse princípio significa que o Estado não pode interferir no planejamento familiar, que deve ser livre. Em outras palavras, as pessoas são livres para ter ou não ter filhos, no que se refere à concepção ou à contracepção. Consequentemente, as pessoas podem ter filhos de forma natural, como podem ter filhos de forma medicamente assistida. E daí surge o Instituto, a técnica de reprodução medicamente assistida. A reprodução medicamente assistida, ela é tratada de forma muito acanhada pelo Código Civil. Por isso que, para bem compreender esse instituto, nós temos que nos valer de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2168 de 2017. Evidentemente que essa resolução do Conselho Federal de Medicina trata de aspectos éticos do médico e seu respectivo conselho regional. Não trata da relação civil do médico e o paciente. Todavia, por falta de um regramento legal, por falta de um regramento normativo, nós vamos nos valer dessa resolução, a resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina, como base normativa mínima acerca da reprodução medicamente assistida. Veja o que eu disse, base normativa mínima. Por quê? Porque a gênese, a base da reprodução medicamente assistida, como eu disse, é um princípio constitucional, o princípio do livre planejamento familiar. Muito bem, meus amigos e amigas. A reprodução medicamente assistida possui duas espécies, que eu ora apresento a vocês. A reprodução medicamente assistida pode ser homóloga e heteróloga. A reprodução homóloga é aquela em que a pessoa que se vale, ou as pessoas que se valem da reprodução medicamente assistida, se utilizam de material biológico próprio. Essa é a reprodução homóloga. A reprodução medicamente assistida heteróloga é aquela que a pessoa, ou as pessoas que se valem dessa técnica, utilizam de material biológico de outrem. Nós chamamos isso de reprodução medicamente assistida heteróloga. Veja, a reprodução medicamente assistida heteróloga, de acordo com essa resolução do Conselho Federal de Medicina, é regulamentada, é regrada com base em dois valores, com base em dois princípios, quais sejam o anonimato e a gratuidade. Ou seja, aquele que cede o material biológico deve ser um terceiro anônimo. Vigora o princípio do anonimato. E mais, esse terceiro que cede o material biológico para a realização de uma reprodução medicamente assistida deve fazer uma cessão gratuita, não cabe uma cessão onerosa. Em outras palavras, deve ser uma autêntica doação. Portanto, a reprodução heteróloga, de acordo com essa resolução, ela é regida com base nesses dois valores, o anonimato e a gratuidade. Por fim, eu quero tratar da doação temporária de útero. É possível essa técnica, que também é chamada de gestação por substituição? Embora o Código Civil, embora a lei não trate disso, a resolução do Conselho Federal de Medicina autoriza essa técnica. Todavia, há dois limites. Primeiro, veja, trata-se de uma doação temporária de útero, ou seja, essa cessão não pode ser onerosa. E segundo, deve haver entre aqueles que realizam a técnica de reprodução medicamente assistida, ou pelo menos um deles, e a mulher que doa temporariamente o útero, uma relação de parentesco por consanguinidade até o 4º grau. Esse é o limite estabelecido pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Fora isso, é possível a doação temporária de útero quando não há essa relação de parentesco por consanguinidade até o 4º grau? Diz a resolução, é possível desde que o Conselho
autorize excepcionalmente. Vamos imaginar que não haja uma relação de parentesco por consanguinidade até o 4º grau, ou seja, uma relação de parentesco por afinidade. Ou mesmo que não haja uma relação de parentesco. É possível? É possível, desde que seja gratuito e que o conselho respectivo autorize excepcionalmente essa técnica de gestação por substituição, também chamada doação temporária de útero. E por fim, a pergunta é: quem é a mãe dessa criança? Ou em outras palavras, aquela que doa temporariamente o útero, que venha gerir essa criança, ela é a mãe do fruto dessa reprodução medicamente assistida? Não. Diz a resolução do Conselho Federal de Medicina que os pais dessa criança são aqueles que realizam o planejamento filial. Ou seja, são aqueles que protagonizam essa reprodução medicamente assistida e não essa pessoa que de forma secundária, que de forma acessória, como um coadjuvante, como um partícipe dessa reprodução medicamente assistida, se propõe a auxiliar outrem mediante uma doação temporária de útero. É por isso que a resolução do Conselho Federal de Medicina prevê, inclusive, um termo de consentimento livre e esclarecido de que a pessoa que doa temporariamente o útero não é a mãe dessa criança e, portanto, não irá pleitear os direitos próprios da maternidade. Muito bem, amigos, foi um prazer tê-los aqui nesse assunto tão relevante que é a reprodução medicamente assistida.